Bom, eu estava pensando nesse tema nessa semana, do coração do Pai celestial, um Deus Criador. E eu estava conversando com a minha esposa nessa manhã, me lembrando que há situações que a gente conhece o coração das pessoas, quando a gente vive, né? E a gente está vivendo situações que cada dia o coração das pessoas, e o nosso também é revelado às pessoas. E é interessante quando a gente vai para a Bíblia é um livro magnífico, ela é a revelação de Deus aos homens, e na Bíblia você conhece Deus como Ele é, e você conhece a você mesmo como deve ser. A Bíblia é assim, ela revela Deus como Ele é, e a gente como a gente deveria ser, quando nós andamos com Ele à luz do seu amor. E eu fiquei me lembrando de uma situação que eu vivi faz um tempinho já, mas eu tinha 15 anos. Meu pai permitiu que eu aprendesse a dirigir com 13 anos. E eu dirigia, né? Aí, quando podia, levava minha mãe ao hospital, mesmo com 13 anos. Meu pai era louco, né? Mas permitia isso. E aí a gente andava naquela época, né? As leis eram mais flexíveis. E eu me lembro de uma situação em que eu mudei de escola para o ensino médio. Eu tinha 15 anos. E eu mudei para uma escola a 4 quilômetros da minha casa. De dia eu trabalhava como cobrador de um depósito de materiais de construção, a bicicleta andava a cidade inteira, e à noite ainda pegava a minha bicicletinha para ir para a aula, voltava tarde. E aí era a primeira semana de aula, e eu estava assim já, eu acho que no terceiro dia da primeira semana, não conhecia ainda os alunos da sala, porque como era o ensino médio, muitos alunos de outras escolas vieram para aquela escola que oferecia o ensino médio, e aí eu cheguei um dia cansado, e eu olhei para o meu pai e disse assim: pai, eu estou tão cansado, o senhor não deixa eu ir com o carro na escola? Eu fiz aquela carinha daquele gatinho, que você sabe, aquele olhinho morto. E meu pai falou assim: vai filha. E aí eu me senti o dono da goiabada, da cocada. Parecia que eu estava dirigindo assim uma Hilux, um Land Rover, mas na verdade era um Fiat 147, ano 1977, né? Perdoa a galera aqui, que tem muita gente que nunca ouviu falar de Fiat 147, eles nem sabem o que é isso, né? Fiat 147, peguei aquele Fiat 147 e foi como se eu estivesse dirigindo realmente uma Ferrari, e cheguei na escola todo orgulhoso, estacionei bem na porta, assim, onde saíam os alunos, porque ali o estacionamento era bem em frente da porta de entrada do colégio, e estacionei lá cheio de, né? Eu estava dirigindo, e fui para a escola dirigindo. E eu ficava ansioso, fiquei ansioso a aula toda, esperando o momento que todos iriam sair, iam ver que eu estava dirigindo o carro, né? Então, o sinal bateu, a galera saiu, e eu me lembro muito bem, porque tinha um grupo de amigos, que na verdade se tornaram meus amigos depois, eu não os conhecia, né? Como eu disse, eles vieram de outra escola, e eu fui assim, quando eu saí da sala de aula, eu saí balançando o chaveiro, todo mundo vê que eu estava motorizado, não era a chave do cadeado da bicicleta, era a chave de um carro, Fiat 147, e eu saí balançando o chaveiro e fui na direção do carro. E é interessante, quando eu fui entrar no carro, abri a porta devagar para que todos vissem que eu ia entrar no meu carro, que não era meu, era do meu pai, mas que eu ia entrar no carro, eu ia sair dirigindo aquela noite. E esse grupo de amigos, eles ficaram olhando para mim, porque eles moravam também longe, eles vinham a pé para a escola, da mesma direção que eu vinha, né? Depois eu descobri isso, e eles ficaram olhando para mim. Não sei se eles estavam impressionados com o meu Fiat 147 ou se eles queriam carona, né? Mas eles ficaram olhando para mim. E aí eu fiquei olhando para eles, eles passaram e os alunos saíram, eu peguei e bati, né, chave, a partida, engatei primeira, falei, agora eu vou arrasar, e saí. Quando eu saí, eu bati no carro do lado, eu bati o carro no carro do lado, eu tinha colocado o carro de ré, eu estava tão confiante, eu deixei o volante esterçado, e na hora que eu fui entrar no carro, eu não estava olhando nem que tinha um carro do meu lado, nem vi que tinha carro do meu lado, nem vi que o volante estava esterçado, eu só estava olhando para a galera que estava me vendo, no Fiat 147. E quando eu saí, eu bati no carro da professora que estava do lado, professora de matemática, que inclusive era um Fiat 147 também, um carro muito popular na época, muito famoso. Eu só pus uma ré, engatei primeira de novo, e eu não saí cantando pneu, porque o Fiat não tinha motor para isso, mas eu engatei e saí, né, com o carro assim no meio do pátio, e fui embora. E aí eu sofri com duas coisas. Primeiro, eu não sabia como tinha ficado o carro da professora. Segundo, eu não sabia como que eu ia contar para o meu pai que eu tinha batido o carro. Então, no próximo dia,
eu resolvi a primeira questão. Quando eu cheguei na escola, eu fui ver como é que estava o Fiat azul clarinho da professora de matemática. E eu notei que, por misericórdia de Deus, não havia acontecido nada. Porque quando eu estercei, eu não sei se você se lembra, o Fiat tinha um para-choque niquelado, não é isso que a gente fala? Como que é que a gente fala? Prateado, cromado. E eu, quando eu estercei o carro, na verdade, eu bati bem no canto do para-choque dela e amassou a minha porta, mas no carro dela não fez absolutamente nada. Então, me livrei do primeiro problema. Mas o segundo, eu fiquei 3 dias pensando como é que eu ia falar com meu pai. Porque na minha cabeça, meu pai ia me chamar de irresponsável, meu pai ia realmente ficar muito bravo comigo, ele não ia mais deixar eu dirigir o carro. E eu fiquei 3 dias matutando. Eu lembro que a gente ia almoçar, eu ficava olhando para ele, acho que eu falo agora. Não vou falar agora não, ele está meio nervoso, acho que eu vou deixar para mais tarde. Quando chegava a noite, eu falava, não, acho que eu vou conversar com ele, mas eu falava, não, acho que não é um bom horário. Eu não sei não, eu vou deixar para amanhã. E foram 3 dias, até que um dia ele olhou para mim e falou, filho, o que aconteceu com o carro? Eu disse, pai, eu bati lá na escola. E aí eu estava preparado para a pancada, achei que ele ia vir de voadora no meu peito, que ele ia fazer o maior estardalhaço. Mas ele falou, a gente conserta, filho. Ele mostrou o coração dele, um coração compreensivo, um coração bondoso, que é o coração do meu pai. Eu já estava com uma ideia completamente diferente do que ele ia fazer, mas ele, mais uma vez, revelou esse coração que ele tem. E quando a gente vai para a Bíblia, como eu disse, a gente também vê o coração do pai, em várias situações. E eu queria que você pensasse comigo nesse tema, porque é muito especial a gente conhecer o coração de Deus, o Deus que nos criou, o Deus que está conosco aqui. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas 15, na verdade a Bíblia nos apresenta 3 parábolas de Jesus. E Jesus conta essas parábolas para revelar o coração do Pai, o coração de Deus. Ele conta a parábola da ovelha perdida, que nós cantamos uma música agora, que ele vai atrás da ovelha perdida. Apesar de ter 100 ovelhas, quando uma se perde, ele deixa as 99 e vai atrás da única que se perdeu. Ele conta a parábola da moeda perdida, e ele conta a parábola do filho perdido, que é conhecido como filho pródigo. Uma coisa aqui muito interessante é que Jesus conta essas parábolas, porque Jesus ele andava com a galera que pecava aos olhos da sociedade religiosa. E os religiosos não gostavam de que Jesus, como um mestre, um rabi, que ensinava as pessoas a respeito de Deus, andasse com gente pecadora, com gente que não era bem vista, bem quista pela sociedade. Ele andava com publicanos, gente que cobrava impostos do Império Romano, que fazia o povo de Israel sofrer, gente que era corrupta, que cobrava mais do que devia. Muitas vezes ele recebia prostitutas, ele andava com gente que era excluída da sociedade religiosa, e a galera não entendia isso. E se você observar o capítulo 15 de Lucas, nos primeiros versos, a Bíblia diz que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Eles gostavam de ouvir de Jesus, eles gostavam de ouvir o que Jesus tinha a compartilhar, como deve ser o prazer que cada um de nós temos aqui. Mas os fariseus, que eram um grupo religioso, e os mestres da lei o criticavam. Eles diziam, esse homem recebe pecadores e come com eles, porque comer era sinal de intimidade, de amizade. E então Jesus lhes contou esta parábola. É porque esse grupo religioso estava contra Jesus, estava criticando Jesus, avaliando Jesus, porque comia com pecadores. Então Jesus conta essas 3 parábolas, da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. E eu não sei se você já ouviu dessa história do filho pródigo, o filho perdido, mas Jesus conta a história que esse filho chega ao pai e diz assim, pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Eu quero a minha herança, eu quero o meu dinheiro, eu quero fazer as coisas do meu jeito. E a Bíblia diz que depois de um tempo, ele pegou então a herança do pai e ele foi para uma terra distante, porque ele queria independência, ele queria autonomia, ele queria fazer o seu próprio caminho, viver a sua própria agenda. Então ele pegou o que lhe cabia e foi para uma terra distante. A Bíblia diz que ele viveu de forma irresponsável, teve muito amigo enquanto tinha dinheiro. Na linguagem no final da parábola do seu irmão mais velho, ele gastou tudo com as prostitutas, com a balada, com os vícios, com os prazeres. E diz que depois que ele perdeu tudo que ele tinha nessa vida, veio uma fome muito grande naquele lugar, naquele país que ele estava, naquela região que ele estava. E aí ele não tinha o que comer, e ele foi trabalhar para alguém que criava porcos. E enquanto ele cuidava dos porcos, ele tinha tanta fome que ele queria comer a lavagem dos porcos, mas eles não davam nada para ele. E aí a Bíblia diz que ele cai em si, que ele realmente tem uma visão correta de si mesmo,
Muitas vezes as pessoas caem no pecado, caem na valeta, caem nos abismos da vida, caem nas esquinas da vida. Mas se eu e você temos que cair em algum lugar, é cair em nós mesmos. É tomar consciência de quem nós somos e do que estamos fazendo, assumir responsabilidades pelas nossas escolhas e pela nossa vida. E aí o verso 17, que eu queria que você lesse comigo, acompanhasse na projeção, diz que ele caindo em si disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ou seja, ele fez exatamente aquilo que ele decidiu no seu estado de consciência, no estado em que ele realmente toma e assume responsabilidade pelas suas escolhas. E ele levantou-se e foi para o seu pai. E a Bíblia diz: estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse aquilo que ele tinha decidido no coração: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas antes que o filho dissesse: me faz um dos teus empregados, o pai interrompe a confissão, o arrependimento do filho. No verso 22 nós vemos que o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar, a celebrar. Jesus conta essa parábola àqueles que o criticavam, para que eles pudessem entender o coração de Deus, o coração do Pai. E Jesus era a expressão plena de quem Deus era, a plenitude de Deus estava diante dos olhos deles, e eles não entendiam o grande amor de Deus revelado em Jesus, naquilo que Jesus fazia com os pecadores, com todas as pessoas. Então, Jesus conta essa parábola, e aqui a gente tem o coração do Pai. E eu queria mencionar algumas palavras aqui que revelam o coração do Pai. O Pai nessa história, nessa parábola, representa Deus. E o que nós vemos esse Pai nessa parábola, que era um meio pedagógico de Jesus, ensinar verdades eternas, o que nós vemos aqui revela o coração de Deus. E a primeira palavra que expressa o coração do Pai, que revela o coração do Pai, é expectativa. Expectativa. O que nós vemos aqui é que um filho que escolhe o seu próprio caminho, autonomia, independência, rebeldia, por orgulho, por presunção, esse filho vai embora. E o contexto da época, um filho que chegasse para o pai e dissesse assim: me dá a parte da herança, no contexto da época era uma afronta, era realmente algo muito grave, porque o filho não estava querendo só dinheiro, é como se ele desejasse que o pai morresse. Pai, me dá a parte da herança que me cabe, é como se ele estivesse dizendo assim: eu quero que o senhor morra, eu vou pegar a parte que me cabe e eu vou fazer a minha vida, eu vou seguir o meu caminho, eu não quero estar contigo. Era uma expressão de desprezo total ao pai. Mas apesar disso, o que nós vemos é que o pai, ao ser ofendido, ao ver que o seu filho estava fazendo uma escolha tremendamente errada, para a sua própria destruição, ainda assim permite que o filho vá, mas sempre com a expectativa de que o filho voltasse. No verso 20, nós vemos que quando o filho se põe a caminho, a Bíblia diz que o seu pai vai na sua direção. O filho volta para o seu pai, estando ainda longe, o seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Isso não era comum naquela cultura, porque o pai é que devia receber honra e não o filho. Jamais um pai correria na direção de um filho. O filho que deveria vir, o filho que havia errado, o filho que havia pecado, o filho que havia desprezado o pai. Não era o pai que deveria correr na direção dele, mas o pai faz isso. Porque com certeza, todos os dias, o pai esperava a volta do seu filho. Uma expectativa que o movia, produto de uma esperança de que o filho caísse em si, de que o filho reconhecesse o seu erro, de que o filho voltasse para a casa do pai, para desfrutar de tudo que ele tinha para oferecer. Eu acho lindo, porque a Bíblia diz que Deus tem um anseio por nós, por cada um de nós, que Ele criou a sua imagem e semelhança. Eu gosto muito do texto de 2 Crônicas 16:9, que diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com Ele, é dedicado a Ele. Deus procura, você já imaginou isso? Deus olha para toda essa humanidade, Ele procura pessoas cujo coração seja dedicado a Ele, porque Deus anseia por cada um que Ele criou a sua imagem e semelhança, para que vivam nele, vivam com Ele, desfrutem da presença dEle, dos seus benefícios, dos seus privilégios, das suas bênçãos. É interessante que quando Jesus conversava com a mulher samaritana no poço de Jacó, no Evangelho de João capítulo 4, Ele diz que quando Jesus
realmente ali a presença de Jesus, que era a expressão do Pai, chega, o Messias, ele diz assim que os verdadeiros adoradores não adoram mais de forma religiosa, mas o adoram em espírito e verdade. E aí Jesus completa dizendo, porque são esses adoradores que o Pai procura. Deus está procurando gente que entende quem Ele é e que entende a si mesmo. E porque entende a si mesmo e quem Deus é, então o adora, o reconhece como Deus e desfruta daquilo que Ele tem a revelar. Os olhos dele estão sobre toda a terra para mostrar a sua força, o seu poder, a sua glória na vida daqueles que voltam o coração para Ele. É uma expectativa que o Pai tem. A expectativa que nós vemos nesse texto é uma expectativa profunda. O quadro aqui é muito maior do que uma expectativa, por exemplo, de alguns de nós que temos a expectativa de conseguir uma vaga de um emprego, ou que nós temos a expectativa de uma viagem para um lugar muito especial que a gente sonha. Não, aqui é uma expectativa que consumia o Pai, um anseio de todos os dias. Provavelmente esse pai ia todas as vezes, ali na porta da sua casa, ou daquela propriedade, e ficava olhando para o caminho, esperando a volta do filho. E da mesma forma é o que Deus faz por mim e por você, porque é isso que a Bíblia diz aqui, que Deus anseia pela volta das pessoas, dos filhos à sua casa, aos seus braços. Deus tem uma expectativa profunda. Aqui temos um pai que não tinha notícias do seu filho por muito tempo, não havia internet, não havia celular, não havia telefone, ele não sabia se o filho tinha morrido, mas todos os dias ele esperava pela volta do seu filho amado. Deus faz a mesma coisa comigo e com você. Deus olha todos os dias no caminho, esperando que cada um de nós nos voltemos para Ele. Voltemos para a sua casa, voltemos para os seus braços, voltamos para o seio do seu amor, voltemos para sermos envolvidos por um relacionamento de amor que só Ele pode nos oferecer. Essa é a marca do coração do Pai, uma expectativa de quem não desiste. Deus não desiste de mim, Ele não desiste de você, Ele não desiste de ninguém. Enquanto as pessoas vivem nesse mundo, Deus tem expectativa de que as pessoas se voltem para Ele. E você pode ter certeza que essa expectativa de Deus a seu respeito, nessa noite, a cada dia da sua vida. Segundo lugar, nós temos aqui uma palavra que realmente revela o coração do Pai, que ela é muito sublime, muito poderosa, que é perdão. O perdão realmente é divino, como nós costumamos dizer. O perdão revela o coração de Deus. E o que nós vemos nessa história é que aquele filho rebelde, presunçoso, como já disse, que faz uma escolha de desprezar o pai, o seu amor, a sua casa, o aconchego da casa do pai, ele é perdoado. Provavelmente esse jovem, quando ele faz o seu discurso dizendo, eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu vou dizer assim, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me faz um dos teus empregados. Ele estava esperando que o pai, quando ele voltasse, iria dar um sermão. A mesma ideia que eu tinha do meu pai quando eu bati o carro, que meu pai ia me dar uma bronca, ia me chamar de irresponsável, ia me falar várias horas na minha cabeça. Ele esperava alguma coisa assim, que o pai ia dizer, não, seu irresponsável, agora que você acabou com o teu dinheiro, agora você vai voltar para casa, você pensa que eu sou o quê? Ele tinha muitas ideias na sua cabeça. Mas uma coisa interessante é que esse jovem, ele faz um discurso dentro de si, eu vou voltar para o meu pai, eu vou falar isso. E quando ele chega, ele fala exatamente o que ele tinha no coração. Eu não sei se você já fez como eu algumas vezes, nós costumamos fazer isso, às vezes a gente quer pedir perdão para uma pessoa e a gente fala, não, eu vou chegar para a pessoa e eu vou pedir perdão. Mas aí quando você chega diante da pessoa, você não fala aquilo que você cogitou no coração, porque você tem dificuldade de pedir perdão. Você tem dificuldade de assumir seus erros, suas responsabilidades. A gente acaba às vezes falando, me perdoa que eu pisei na bola. A gente não fala tudo, a gente não fala aquilo que veio no nosso coração, que a gente deveria se arrepender, que a gente realmente deveria reconhecer. Esse jovem não, ele realmente está arrependido, ele está quebrantado pelo seu pecado, ele caiu em si, ele sabe quem ele é. Ele precisava reconhecer isso diante do Pai. E toda pessoa que se arrepende e reconhece seu pecado, seu erro, a Bíblia diz que essa pessoa encontra perdão. Porque o pecado que não tem perdão é o pecado que a pessoa não se arrepende. Mas todo pecado que nós nos arrependemos e confessamos diante de Deus, Senhor, eu assumo quem eu sou, eu assumo o que eu fiz, eu realmente tenho te desprezado, eu tenho vivido uma vida divorciada de Ti, eu tenho usado o meu corpo, os meus bens, os meus recursos, a minha energia, a minha vida, para viver para mim, não para Ti. Eu tenho vivido a minha vida, porque foi isso que esse jovem fez, ele pegou tudo que ele tinha para viver para si mesmo.
Sendo que nós só vivemos de verdade, uma vida abundante, com significado e propósito, quando nós vivemos para Deus, nele, no aconchego do Pai. É aí que nós podemos ser plenamente humanos, é aí que nós podemos realmente conquistar a autonomia de verdade, é aí que a gente consegue viver com plena autonomia como indivíduo, porque somos dependentes daquele que nos criou, e nessa dependência temos liberdade para sermos nós mesmos de verdade. Esse menino se arrependeu, confessou o seu pecado, e aí o pai estava pronto a receber o filho. Ele vai, eu acho impressionante essa imagem em que o pai corre para o filho, abraça, beija o pescoço, ele não faz perguntas, ele não dá sermão, ele simplesmente abraça, beija o filho, e quando o filho começa a confessar o seu pecado, ele interrompe o filho, e pede para matar um novilho cevado, porque o pai queria celebrar, e ele diz assim, que com essas atitudes, o filho estava restaurado na posição de filho. Eu creio, irmãos e amigos, que o grande problema que a gente tem dentro de nós é a nossa dificuldade de assumir responsabilidades. E nós vivemos numa sociedade assim. As pessoas culpam outras, vivem um processo de vitimização, porque têm dificuldade de reconhecer seus próprios erros, assumir responsabilidade por suas escolhas, por quem são. E isso impede as pessoas de desfrutarem do perdão que é oferecido. Porque com a confissão, a maturidade, com a confissão e o reconhecimento de quem somos e do que fazemos, existe maturidade no nosso coração, e além disso, estamos abrindo as portas para o perdão, que nos permite recomeçar, que nos permite deixar passado no passado, que nos permite ter uma nova vida, realmente fazer novas escolhas, andar um novo caminho. E isso é maravilhoso, porque Deus nos oferece o perdão assim. Pense nas atitudes erradas do filho, ele desafiou o pai, ele desrespeitou de uma forma quase inimaginável. Ele abandonou sua família, ele pegou suas malas, foi para uma terra distante. Agora pense na grandeza do perdão do pai. O filho, humilhado pelas consequências, seus graves pecados, é interrompido pela voz do pai que diz: tragam-lhe as melhores roupas, traga um anel no dedo desse menino, coloca sandálias nos pés, nós vamos celebrar. O pai não proferiu palavras duras carregadas de mágoa. Ele não fez um sermão de repreensão ou disse o quanto o filho o havia feito sofrer, o quanto ele estava ferido, o quanto ele estava machucado com aquela situação. Não, ele simplesmente agiu com o coração carregado de perdão. Você sabe o que é ter essa experiência de perdão na sua vida? Você já pecou, já errou gravemente e teve a oportunidade de recomeçar. Eu me lembro quando com 18 anos Jesus alcançou o meu coração. E eu estava vendo dias tão carregados de pecados, tão desesperançado, tão desanimado comigo mesmo, ao reconhecer o que eu estava sendo, o que eu estava me tornando, o que eu estava fazendo. E quando eu realmente entendi o Evangelho, Jesus me alcançou com o seu amor, e eu recebi perdão, a possibilidade de recomeçar a vida, eu realmente agarrei isso com toda a minha força. E eu me lembro que no outro dia, depois de receber Jesus no meu coração, eu sempre digo isso, o sol parecia que brilhava mais, os passarinhos parecia que cantavam mais forte, o dia era completamente outro, porque era realmente um novo dia de uma nova vida, o meu primeiro dia de uma nova vida. Como é especial quando o fardo do pecado é tirado das nossas costas, quando a gente não precisa mais viver debaixo da culpa, nem acusação do diabo na nossa vida, ou da nossa própria consciência, mas a gente está livre para deixar passado no passado e recomeçar. É uma experiência sublime, curadora, abençoadora. E a Bíblia diz, em 1 João 9, que se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O amor do Pai é perdoador, tremendamente perdoador, Ele é rico em perdoar. Terceira palavra que nós temos aqui nessa história é graça. Porque como nós vemos no texto, o pai perdoou o seu filho. Ele perdoou o seu filho, mas ele não só perdoou, ele foi além. Se o filho fosse só perdoado, já seria maravilhoso, mas ele foi além, e é isso que Deus faz comigo e com você. Deus não só perdoa os nossos pecados, mas Ele vai além, muito além. Você observou no texto que o pai disse assim: não, galera, vamos pôr roupa nesse menino, as roupas do pecado, da desilusão da sua vida, as roupas do seu passado vão ficar para trás, agora ele vai ganhar uma nova roupa.
Agora vamos colocar anel no dedo desse menino, porque o anel representa autoridade. Ele vai ter nessa casa aqui a autoridade de filho que ele tinha. Eu vou restituir ele à posição de filho. Vamos colocar sandálias nos seus pés, porque os escravos andavam descalços, mas os filhos não, os filhos tinham sandália nos pés. Nós vamos colocar sandália nos pés desse menino. E nós vamos matar agora o novilho gordo. Nós vamos comer uma picanha agora com sal grosso, porque nós vamos celebrar, aleluia! Porque o meu filho estava perdido e foi achado, ele estava morto e reviveu. Aleluia! Me diz uma coisa, isso é graça ou não é? Isso não é Deus fazer mais? O pai poderia ter dito assim para ele: filho, olha, eu sofri demais com você, você nem imagina o que eu sofri, mas eu quero dizer para você, eu vou te perdoar, agora pega a enxada e vai capinar a lavoura, você vai aprender a dar valor ao que você perdeu. O pai não fez isso. Filho, eu te perdoo, mas agora você vai ter que recuperar, trabalhar uns 10 anos aí para pagar o dinheiro que você levou. Filho, eu te perdoo. E eu quero dizer o seguinte: você é meu filho, e a tua posição aqui dentro dessa casa vai ser de filho. Vamos celebrar. Isso é graça. Graça é Deus dar a gente aquilo que a gente não merece, que a gente nunca poderia conquistar. A gente não é digno. Isso é graça. É de graça. A gente não merece. A gente não merece salvação, a gente não merece a provisão de Deus a cada dia, a gente não merece o cuidado dEle, eu não sou digno da presença dEle, da amizade dEle, mas é isso que Deus oferece a mim e a você, isso é graça. Por isso Paulo diz em Romanos 5,20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus é sempre maior do que o nosso pecado, do que os nossos erros. A graça de Deus, ela é muito maior, Deus sempre vai além. Quando Deus te convida a vir a Ele, e quando Deus te perdoa, Ele derrama graça sobre a sua vida, que é muito além do que o perdão. E a gente não encontra mais ninguém nesse mundo, a graça. Deixa eu dizer algo para você, entre milhares de religiões que existem nesse mundo, somente o cristianismo apresenta o conceito da graça. Não há uma outra religião no mundo que apresente a graça, só o cristianismo. Porque só o cristianismo apresenta um Deus Criador que é como Pai. Só o cristianismo apresenta Jesus como Senhor e Salvador e único mediador entre Deus e os homens. E só o cristianismo apresenta um Deus que morre no lugar do pecador, que morre na cruz no lugar daqueles que Ele ama, que o ofenderam, que se rebelaram contra Ele, que escolheram viver uma vida longe dEle. Só o cristianismo apresenta. É por isso que nós estamos aqui. Porque o Deus da Bíblia é um Deus de graça. Um Deus que nos oferece muito mais do que a gente merece ou jamais mereceríamos. Um Deus que nos oferece muito mais do que nós podemos encontrar em qualquer outro lugar. E sabe o que eu acho lindo? É que quando a gente recebe a graça, a gente também se transforma num instrumento de graça. Nós temos vivido num mundo cheio de desgraça. E desgraça é estar fora da graça de Deus. Nessa semana nós choramos mais uma vez assistindo os noticiários, vendo pais enterrarem seus filhos que foram assassinados numa escola. Esse ano tem sido difícil. A gente tem chorado por várias situações terríveis que têm acontecido no nosso país. A gente chora a dor. A gente chora porque a gente vive num mundo de desgraça, de ausência da graça de Deus. E a única saída para esse mundo é que gente receba a graça de Deus para compartilhar a graça. A gente precisa lembrar que aqueles meninos que mataram alunos, a coordenadora, acho que a secretária, o tio, esses meninos não eram assassinos. Assassino mata e não se suicida. Bandido mata o outro, mas não se suicida. Esses meninos não eram assassinos nem bandidos, eles eram doentes emocionalmente. Eles carentes de amor, de cuidado, de significado, de sentido e propósito para a vida. Quem não encontra sentido e propósito que vale a pena viver, vai querer morrer. Isso não diminui a gravidade do que eles fizeram, mas só revela que tem muita gente vivendo à nossa volta sem a graça. E que eu e você precisamos nos abrir para receber a graça de Deus, para a gente poder compartilhar essa graça com quem está à nossa volta. Com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos pais, com os nossos amigos, colegas de trabalho, que onde a gente for, a gente possa compartilhar a graça para esse mundo que vive na desgraça. O maravilhoso é que Deus faz isso, Ele nos dá a graça, e aí nós nos tornamos instrumentos de graça. A quarta palavra que eu queria deixar para você aqui é relacionamento. Relacionamento. Porque Deus nos oferece um relacionamento.
Cristianismo eu citei aqui como uma das religiões do mundo, de forma formal, mas cristianismo é muito mais do que religião, é um relacionamento com Deus, o Pai, através do seu Filho Jesus. É relacionamento. Você já parou para pensar nessa história? Se você já ouviu essa história do filho pródigo, por que é que o pai deu a parte da herança ao filho? Por que é que o pai não foi atrás do filho, buscar o filho onde ele estava? Já parou para pensar, por que que o pai não faz isso? Porque Deus não vai atrás de um filho que escolhe seguir o seu próprio caminho. Mas peraí, nós não estamos falando de um Deus de amor? Sim, mas é um Deus de amor que deseja um relacionamento com os seus filhos. E para haver um relacionamento é preciso que as duas partes queiram estar juntas. Não existe um relacionamento saudável, maduro, quando duas pessoas não querem estar juntas. O relacionamento demanda que dois desejam. Tem outras opções, poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas querem estar juntos. Deus realmente valoriza o livre-arbítrio que Ele concedeu a nós, a sua imagem e semelhança. É por isso que se você sair daqui, virar as costas para Deus, ou se você tem vivido assim, com o coração endurecido, Deus vai respeitar você. Deus vai respeitar você. Ele não vai atrás de você, Ele não vai diminuir os seus padrões, Ele não vai oferecer uma barganha para você, Ele não vai tapar o sol com a peneira, Ele não vai mercadejar a verdade, não, Ele vai respeitar a sua escolha. Porque o que Ele deseja é que você possa construir um relacionamento de amor com Ele, porque você deseja Ele. Deus poderia forçar qualquer um de nós aqui a andarmos com Ele, poderia ou não poderia? Ele poderia forçar qualquer ser humano a andar com Ele, mas Ele não faz isso. Ele não faz porque Ele quer que nós tenhamos um relacionamento amoroso, uma amizade. É isso que Deus faz. Ele precisa que as pessoas escolham por livre vontade estarem com Ele por amor, porque o reconhecem como Deus, porque sabem do aconchego dos seus braços, da sua presença, da casa do Pai. Agora é interessante nessa história, porque a história segue, e a Bíblia diz que a partir do verso 25, chega o filho mais velho que estava trabalhando no campo, e o filho mais velho ficou irado, porque o pai estava fazendo uma festa para o filho mais novo. O filho que havia se rebelado, gastado dinheiro com as prostitutas, agora volta para casa e o pai faz uma festa. E o filho mais novo então está completamente revoltado, ele nem entra na festa. E a Bíblia diz aqui nessa história que o pai então sai para encontrar o filho. E o filho descarrega as suas reclamações, a sua ira diante do pai e diz assim: pai, voltou esse filho rebelde que gastou o seu dinheiro com as prostitutas, e o senhor faz uma festa, e eu aqui trabalho para ti como um escravo, eu nunca deixei essa casa, e o senhor nunca me deu nem um cabrito para celebrar com os meus amigos. E o pai olha nos olhos daquele filho e diz: filho, essa é a coisa certa a fazer. O teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Outra coisa, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. E a história termina aqui. Há esperança para todo mundo, porque provavelmente esse menino também caiu em si. É interessante que o pai, ele corre na direção do filho que volta para casa, porque ele ansiava por isso. E o pai sai de uma festa para também atender o filho mais velho. O filho mais novo estava perdido fora da casa do pai. Escolheu o caminho da rebeldia, do orgulho, da presunção, de viver sua própria vontade. O filho mais novo estava dentro da casa do pai, mas também estava perdido, porque ele não conhecia o coração do pai. Proximidade não significa intimidade. Será que você compreende isso? Tem cônjuges que vivem um ao lado do outro, mas não são íntimos. Tem filhos e pais que vivem debaixo do mesmo teto, mas não são íntimos. Proximidade não significa intimidade. Esse filho mais velho estava na casa do pai, mas perdido. Ele não conhecia o amor do pai, ele não conhecia o coração do pai. Ele trabalhava como se fosse escravo. O pai nunca havia pedido isso. Ele representa aqueles que vivem dentro de um contexto religioso. Porque muitas vezes nós estamos dentro das igrejas ou dentro de um contexto de religião e entendemos que o pai é realmente um senhor, ele é um juiz, ele só exige. Nós não conhecemos o coração do pai. Nós estamos debaixo de um jugo religioso, e aí o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento frio, distante, sem calor, sem amizade. O que Deus nos oferece é um relacionamento de amor, é uma amizade. Eu liguei agora à tarde para um amigo lá de Maringá que perdeu a nora, uma jovem que morreu num acidente trágico. Eles viajando em 4 carros, e veio um carro contrário que deslizou na chuva e bateu bem do lado dela, e morreu só sua nora, que para ele era uma filha. Ele está inconsolável já há alguns 60 dias, eu liguei para ele agora à tarde. Eu liguei para ele. E ele estava falando, ele ainda está questionando muita coisa, ele conhece Deus, mas ele está na crise do luto. E ele falando, mas como é isso? E eu estava falando para ele, meu irmão, Deus nos oferece uma amizade aqui nesse mundo.
E o dia que nós formos encontrá-lo, nós não vamos nos assustar com quem Ele é, porque a gente já vive com Ele nesse mundo, desse lado do mundo, desse lado da vida. E é maravilhoso quando a gente conhece o coração do Pai desse lado da vida, um Pai de amor, de perdão, de graça, porque nós sabemos que quando nós cruzarmos a linha do horizonte para o outro lado da vida, é exatamente esse Deus que nós andamos aqui é que vamos encontrar do outro lado, só que de uma forma ainda mais profunda e gloriosa, porque nós vamos então vê-lo face a face. Deus nos oferece um relacionamento. Há pessoas que estão perdidas dentro das igrejas, dos templos religiosos, se sentem escravos. E Deus não quer obediência por obediência, Deus quer obediência por amor. É por isso que a Bíblia diz que o maior mandamento que existe é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando nós amamos a Deus de todo o coração, nós o obedecemos por prazer, com alegria. É leve, é fardo. É leve e livre, não é um fardo. Você sabe, quando você ama seu cônjuge, não é um fardo você fazer as coisas para o seu cônjuge. Quando você ama seus filhos, não é um fardo você fazer grandes sacrifícios pelos seus filhos, porque você faz movido pelo amor. É assim que Deus realmente espera de mim e de você. Nós servimos a Deus, obedecemos a Deus sim, mas fazemos isso por amor, motivados pelo amor. E aí é uma dimensão de amizade, é livre. É realmente graça. A graça nos move num relacionamento de amor, e é isso que Deus nos oferece, exatamente isso. E eu espero que você possa viver com essa amizade de Deus a cada dia, porque não há nada mais especial, não é um projeto de vida mais fascinante, eu sempre digo isso aqui, mais empolgante, mais realizador, mais impactante para nossas vidas, do que enquanto vivemos nesse mundo, andarmos numa amizade com Deus. Deus não é um quadro na parede, não é um crucifixo no teu peito, Deus não é uma camiseta escrita Jesus, não é uma Bíblia aberta lá no armário do teu escritório. Deus é um Deus pessoal, que se relaciona com cada um dos seus filhos, que conhece as nossas dores, as nossas feridas, as nossas esperanças, os nossos anseios. Deus conhece os nossos pecados, os nossos erros, e nos oferece a sua amizade, e Ele não desiste de nós. Deus nos oferece uma amizade. Eu não sou digno, mas Jesus diz assim: eu não chamo vocês servos, eu chamo vocês amigos. E o maior privilégio que nós podemos ter nessa vida é sermos amigos de Deus, do Criador do universo, e Ele me convida a ser seu amigo. Isso é só possível pelo amor e a graça, manifesto na cruz do Calvário através de Jesus. E a última palavra que temos aqui é a celebração. Celebração, porque as 3 parábolas contadas aqui em Lucas 15, a celebração, a festa. O pastor que encontrou a ovelha perdida reúne os amigos e faz uma festa. A mulher que perdeu a moeda varreu, procurou a casa inteira, quando encontrou, reuniu os amigos e fez uma festa. E quando o filho perdido volta para a casa do pai, existe uma festa, um churrascão, uma celebração. Isso revela que o coração do pai é extremamente feliz e alegre. Não teria sentido a gente passar a eternidade com um Deus triste. Não, o propósito do Evangelho é a alegria. O Deus da Bíblia é um Deus alegre, festivo, que celebra realmente os seus filhos. Isso é maravilhoso, Deus celebra. O verso 7 de capítulo 15 diz: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Não é que tem 99 justos que não pecam, é 99 justos que vivem sem reconhecer o seu pecado e que acham que não precisam de arrependimento. Diz assim: tem uma alegria no céu quando um se arrepende, mesmo que 99 injustos e pecadores ainda não reconhecem o seu pecado e não se arrependem, mas quando um se arrepende, alegria no céu. No verso 10, eu lhes digo que da mesma forma alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Deus celebra cada filho que volta à sua casa, aos seus braços. Deus celebra, os anjos do céu celebram. O reino espiritual entra em festa, porque um filho volta à presença do Pai. À presença do Pai. É tão maravilhoso a gente conhecer o coração de Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus dos cristãos. Esse é o Deus que tem buscado a cada um de nós aqui. Esse é o Deus que tem usado circunstâncias, situações para abrir os nossos olhos, que tem agido com o seu Espírito para nos fazer cair em nós mesmos e reconhecermos quem somos e o que temos feito, nos arrependermos e voltarmos para a casa do Pai. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse vídeo, porque eu acho que ele vai ilustrar muito bem o que nós estamos refletindo aqui. Depois eu queria orar com você. O meu pai trabalhava como funileiro.
Ele gostava de fazer as coisas com as mãos e de descobrir como consertar as coisas. Por exemplo, em toda a minha vida, eu não me lembro de tê-lo visto levar nenhum dos nossos carros a uma oficina para trocar o óleo. Essa era apenas uma das coisas que ele gostava de fazer sozinho. Nas trocas de óleo, ele lentamente enchia um grande recipiente de metal e guardava o óleo usado. E esse óleo era imundo, eu juro. Era sujo mesmo, basicamente lodo. Posteriormente, ele levava para a reciclagem, mas antes disso, porém, ele colocava no chão, encostado na parede externa da nossa garagem. Meu irmão e eu tínhamos instruções rígidas para ficarmos longe do óleo usado, e nós obedecíamos, sempre obedecíamos. A não ser certa vez que eu não obedeci. Certo dia, quando eu inocentemente passeava ao redor, eu parei e observei que não havia ninguém por perto. E eu me lembro de que ouvi o som do meu coração batendo apressadamente quando olhei para baixo e me vi refletido naquele lodo escuro. Eu sabia exatamente o que não deveria fazer. Mas mesmo assim eu fiz. Eu mergulhei as duas mãos até os cotovelos naquele óleo. E era grosso, viscoso e sujo. Na boa, aquilo era incrível. Então, percebi o problema em que havia me metido. O óleo grudou em mim e ficou pingando da ponta dos meus dedos. Eu tentei chacoalhar os braços e fiz uma bagunça ainda maior. E daí eu tentei me limpar e me esfregar, mas nada deu certo. Eu corri para a garagem, onde peguei uma toalha, mas ela era pequena demais para a tarefa. Naquele momento, eu entrei em pânico. Então eu voltei para casa e entrei no banheiro e comecei a me esfregar e esfregar e esfregar com água e sabão. E a única coisa que eu consegui fazer foi acabar me sujando ainda mais. E eu sujei toda a pia de porcelana branca. E eu sujei todos os azulejos do banheiro. Na tentativa de limpar a minha bagunça, eu piorei ainda mais. Então fiz a única coisa que me restava. Pai! Eu ouvi os passos dele na sala. E depois no corredor. E quando ele abriu a porta do banheiro, eu comecei a chorar. Eu estava tão envergonhado. Sem dizer uma palavra, ele me pegou por uma das minhas mãos sujas de óleo e me levou até a cozinha. Debaixo da pia havia uma garrafa com um sabão laranja perfumado e ele colocou nas minhas mãos. E ele ficou lá comigo. E me ajudou a lavar a bagunça que eu havia feito. Eu vi como tudo desapareceu pelo ralo. O pecado faz uma bagunça impiedosa. Faz uma bagunça em nós. Faz uma bagunça nas coisas e nas pessoas que usamos para tentar limpar e encobrir a sujeira. Simplesmente não pode ser eliminado. A menos que recebamos algo mais forte. E a boa notícia é que quando chamamos Jesus, Ele tem algo mais forte. Jesus tem algo mais forte. É o amor do Pai revelado nele e através dele. Não há nada tão forte como o amor do Pai. É a força motriz do universo. Força mais poderosa que existe. E esse amor foi revelado na cruz do Calvário. Talvez alguns que nos visitam nessa noite não saibam, mas nós tivemos como igreja,
A pessoa que te convidou esteve orando mais de um mês pela sua vida. Nós estivemos orando, buscando a Deus para os nomes que aqui estão, e talvez o seu nome esteja aqui. Deus colocou no coração de alguém que se importa com você para orar por você, para que você pudesse experimentar o amor de Jesus na sua vida. Você pudesse experimentar o amor de Jesus de uma forma mais profunda. Não é que você não tenha, não é que você talvez não tenha experimentado já, mas de uma forma mais profunda. Porque quanto mais vivemos fora dos braços do Pai, mais a gente se enrola, mais a gente sofre, mais a gente faz as pessoas que nos amam sofrerem. E o único que pode nos libertar de nós mesmos, dos enganos do nosso coração, é o amor de Deus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versos 11 e 12, que Jesus veio para o seu povo, os judeus, veio para aqueles que eram seus, mas que eles não receberam Jesus. E aí no verso 12 diz que todos quantos o receberam, que Deus então em Cristo dá o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A Bíblia diz que todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas no seu coração se tornam filhos de Deus. O poder do pecado, do engano, da nossa ilusão, da nossa autonomia, da nossa independência de Deus cai por terra. E nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, amados pelo Pai, podemos desfrutar realmente de quem Ele é e daquilo que Ele tem a oferecer para nós. O apóstolo João, que escreveu esse texto no seu evangelho, vários anos depois escreveu uma carta. E ele diz exatamente a mesma coisa. Ele diz: quão grande é o amor de Deus. Ele diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Nós somos filhos de Deus. Quão grande é esse amor. E eu queria orar com você nessa noite, porque nós estamos na presença desse Deus. Eu queria orar para você, porque talvez você esteja aqui nessa noite e representa um filho perdido, longe da casa do Pai. Você escolheu o caminho da autonomia, da independência. Você reconhece que existe um Pai. Você reconhece que existe um Deus. Mas no seu dia a dia, você tem vivido a sua própria vontade. Você tem feito as suas próprias escolhas, sem considerar o que Deus tem para você e o que Ele planejou para a sua vida. Talvez você seja o filho perdido longe da casa do Pai. Ou talvez você seja o filho perdido dentro da casa do Pai. Você está próximo de Deus. Você tem simpatia pelo Evangelho. Você gosta de estar num templo religioso. Você não tem problema nenhum com isso. Mas você não conhece o amor do Pai. Ele não é seu amigo e nem você é amigo dele. Não tem o calor da presença do Pai no seu coração. Você não experimenta paz na alma. Você não sabe o que é essa amizade. Você não consegue compartilhar sobre o Pai com as pessoas. Porque você não tem vivido numa amizade de amor. Um relacionamento tão prazeroso que transborda do teu coração para as pessoas que estão à sua volta. Eu queria orar com você. Eu queria que você saísse daqui nessa noite podendo dizer assim: Senhor, eu sou um milagre. Aquilo que me era impossível se tornou possível no teu amor. Senhor, eu sou um milagre. Eu sou um milagre produto do teu amor e da tua graça.